O nosso boa noite, que tenham todos aí a paz necessária para entender as dificuldades que normalmente temos para passar a verdadeira doutrina do Cristo e com isso possamos angariar um conhecimento mais refinado sobre os problemas que todos nós enfrentamos nessa existência carnal, onde nos é dada a oportunidade de rever tudo aquilo que devemos cumprir, todos os problemas que devemos resolver e somar também todos os itens que possamos transformá-lo como aprendizado na evolução do nosso espírito. Tivemos um intervalo de alguns meses aí e que nos impediu de fazer esse trabalho aqui ao vivo, mas comparecemos em outras ocasiões, fazendo a gravação aí, tomando o tempo dos senhores nas suas casas, mas que onde transmitimos a ideia do tema recomendado. E agora voltamos para fazer ao vivo e para nós é uma satisfação muito grande poder rever todos aqui, principalmente algumas fisionomias que nos parecem desconhecidas, mas é porque não sabemos, né, o nome de todas. Mas o resto, eu tenho certeza que a gente está relacionados, pelo menos na ideia da vinculação com os espíritos que dirigem a casa, no caso da nossa avó Jerônima, né, do nosso vô Zeca, que completou um pouquinho de anos no dia 13 de agosto, né, que nasceu em 1878, então já angariou alguns anos na pátria espiritual e tenho certeza que está sempre nos ajudando, nos amparando. E a gente sempre usa e abusa da ligação familiar para poder aproveitar desses instantes e tentar passar algo da doutrina espírita, embora tenhamos longos quilômetros de dificuldade, porque ainda não reunimos a capacidade plena para poder dirigir a uma plateia tão seleta como essa que está aqui hoje. O tema, capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item específico, a fé e a caridade. Amar o próximo como a si mesmo dá-nos a impressão de que é uma frase de fácil cumprimento, porque a gente gosta da gente, todos nós gostamos de nós, então nós podemos amar o próximo tal qual nos amamos. Então seria um cumprimento bastante fácil do cumprimento se fôssemos analisar a redação literal da frase, porque nada mais fácil é amar a nós mesmos, principalmente se agora a gente está com a predisposição de amar também o próximo, obedecendo à recomendação de Jesus, como nos amamos. Então essas dificuldades que às vezes a gente olha para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos de convivência, para os nossos familiares que muitas vezes estão conosco numa caminhada, né, de reparação. Então é muito difícil determinarmos o grau de amor que devemos dedicar às pessoas, né, como dedicamos o tanto quanto gostamos de nós mesmos. Então é interessante nós ponderarmos essa situação de que há necessidade de a gente rever os nossos procedimentos, o nosso modo de agir, para ver se conseguimos transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa função de ser humano em peregrinação pela face da terra em busca da evolução do nosso espírito. É importante a gente ter essa consciência que nós estamos aqui cumprindo tarefas
né? E aparelhando o nosso espírito em função também dos problemas que angariamos e com que fizemos e cometemos em outras existências. Então estamos aqui realmente predestinados a fazer essa reparação que vai nos permitir um dia retornarmos à pátria espiritual um pouco melhores. E se não alcançarmos o desejado, creiamos Deus que ainda vão dar outra oportunidade para a gente aqui retornar e continuarmos dando essa chance, né, evolutiva que todos nós buscamos. Os nossos espíritos carecem ainda de crescimento, de evolução, porque não fosse as dificuldades que temos, que enfrentamos como ser encarnado, às vezes a gente estaria num planeta mais civilizado, com menos problemas. Mas como nós somos ainda portadores de todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós estamos aqui na face da Terra, num planeta especificamente destinado para que nós cumpramos as nossas tarefas e consigamos lapidar o nosso espírito para poder galgar realmente essa escala progressiva da grandeza dos espíritos que Deus espera que isso aconteça conosco. Então, no item do título geral, temos ali duas palavras, fé e caridade, que para nós colocarmos isso dentro do nosso conceito de análise específica do que significa fé e do que significa caridade, dá um trabalhinho um pouco maior, porque buscamos a fé através de quê? De uma transformação de nós mesmos. Porque não sejamos nós capazes de entender que devemos confiar, que devemos acreditar e que devemos lutar para podermos progredir na escala espiritual, nós não poderíamos dizer nunca que tenhamos fé. Porque a fé realmente é esse conjunto de crença e de objetivos que devemos traçar para cumprirmos o nosso dia a dia. Precisamos lutar, precisamos domesticar o nosso modo de ser, o nosso espírito, para podermos atribuir, né, colecionar essa virtude de ter fé nas coisas que nós, pelo menos, possamos acreditar. E dentro da doutrina espírita, o que é que nós temos feito a não ser, né, lutar contra as dificuldades que nós cultivamos e que temos dentro de nossos espíritos para poder praticar a caridade. Porque praticar a caridade é uma ação especificamente ligada a você ter uma fé capaz de se transformar em uma pessoa caritativa para você praticar. Uma pessoa que tenha fé não vai praticar nunca a caridade. E qual que é o objetivo principal da doutrina espírita, se não fosse uma vinculação, uma forma como que a gente direcionasse a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, se não tivéssemos a capacidade de termos angariado algo relacionado a essa expressão fé, que nos levasse ao caminho da prática da caridade. Todos nós sabemos das dificuldades que temos, muitas vezes, para receber alguém à nossa porta que pede um prato de alimento, que pede uma camisa, pede um sapato, porque muitas vezes nos incomoda, muitas vezes nos chateia, porque a hora que você está ou repousando, ou você está jantando, ou você está almoçando, ou mesmo se você está assistindo uma novela do Pantanal, né? E tem alguém batendo na sua porta, pedindo algo para que ele possa arrefecer o seu frio ou a sua fome. Então, para a gente até isso entender que isso é um ato de caridade, nós precisamos ter, primeiramente, o culto da fé que devemos ter, que ali está um ser humano, ali está uma pessoa carente de algo que nós fomos escolhidos para ajudar neste momento. Porque ninguém bate à nossa porta gratuitamente. Quando Jesus envia alguém, naturalmente esse alguém está confiante, né, que vai ser atendido. E muitas vezes nós surpreendemos negativamente, quer dizer, deixamos
sem atender, fazendo uma transgressão naquela ideia, naquele pedido e naquele desejo de Deus, do Cristo, que encaminhou aquela pessoa para que nós pudéssemos atender. Mas nós reconhecemos ainda que todos esses problemas estão vinculados diretamente à problemática do nosso egoísmo, da nossa vaidade, de todos esses problemas que naturalmente as pessoas preferem, né, cultivar com mais deleite, com mais expressividade, né, no nosso ser humano, como ser humano, do que a fé e a caridade. É muito mais difícil, né, você ter fé e praticar o bem do que ser prepotente, ser ríspido, ser praticante de uma política mais desobediente ao relacionamento com o ser humano. Então, tudo isso aí a gente tem que ponderar dentro da nossa existência, dentro da nossa vida, conscientemente, né, desejosamente ao alcance daquilo que nós esperamos um dia poder merecer, que é as graças de Deus quando lá estivermos no retorno das nossas almas, dos nossos espíritos, na expectativa de que tenhamos cumprido algo que tivemos negociado no nosso nascimento. Porque todos nós sabemos que na nossa chegada nós trouxemos algo previamente estabelecido, onde fôssemos cumprir dentro de uma existência, por pequena que seja, né, mas com compromissos assumidos e com esperança que a gente pudesse ter forças para poder ampliar o nosso desejo de praticar o bem. E essa fé e essa caridade são palavras, né, são termos que nós devemos estar cotidianamente botando em prática, botando em uso, para que a gente pudesse ter dentro do nosso ser essa vontade de fazer o bem. Se nós abrirmos o Evangelho, e nós vamos encontrar na primeira linha aqui do texto, né, da fé e a caridade, onde Kardec transcreve, né, uma frase do Espírito Protetor, em 1861, em Cracóvia, que diz o seguinte: disse-lhe-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Quer dizer, está escrito que se nós não tivermos disposição para praticar o bem, para afinar e para aliar, né, e alinhar também a fé e a caridade, jamais nós poderemos estar esperançosos em estarmos vivendo de forma feliz aqui na face da terra. Porque nós sabemos que a felicidade ainda ela está muito ligada, embora Deus nos dê a oportunidade, se a gente quisesse seguir as normas, né, de Deus, a forma como que Deus faz, que Deus estabelece para nós cumprirmos a nossa existência material, nós poderíamos ser felizes. Quando diz que a felicidade não é deste mundo, é porque nós não buscamos a felicidade verdadeira. Nós nos desviamos, muitas vezes, dos problemas que nos poderiam levar à felicidade. Mas nós nos envolvemos mais acentuadamente aos problemas materiais, aos bens materiais, a todas as coisas que envolvem o nosso bem-estar social. Tudo isso faz com que a gente passe, né, a administrar em primeira mão as coisas de valores materiais. Daí nós não teremos realmente uma felicidade plena. Por quê? Nós não estaríamos satisfazendo um compromisso que nós tivemos no encarnar com a espiritualidade. Porque nós viemos para participar de grupos sociais, de grupos familiares, com objetivos de entrelaçar, né, entre todos com o ideal profícuo de vencer, de lutar e de crescer, né, em função da necessidade que temos de evoluir espiritualmente falando. Se você observa nesse primeiro tópico, onde diz que nós não seremos felizes,
Porque nós não trabalhamos em busca da felicidade. Porque para buscar a felicidade, nós temos que abrir mão um pouco do egoísmo, um pouco da maledicência, um pouco de todos esses problemas que normalmente nós temos cultuado e criado dentro do nosso eu com muita facilidade. É muito mais fácil ser um egoísta, né, um orgulhoso, do que ser uma pessoa caridosa, amorosa e que se dispõe a ajudar os outros, né? Isso está dentro de nós todos, infelizmente, porque nós ainda estamos na fase primária da evolução espiritual. Nós precisamos crescer, nós precisamos frequentar a universidade do bem, do amor, da paz, para que depois a gente possa galgar os títulos, né, e possamos ser merecedores no futuro. Então, todos nós precisamos estar cientes de que a felicidade ela está ligada diretamente ao nosso modo de ser. À medida com que nós queremos e podemos fazer, nos desvinculando desse arraigado poder que as coisas materiais envolvem a gente. Coloca dentro do nosso ser como prioridade. Então eu quero ter um carro, depois amanhã eu quero trocar de carro, depois do outro amanhã eu quero trocar minha casa, depois eu quero fazer outras coisas. Então todo esse processo de envaidecimento e de busca das coisas materiais faz com que eu esqueça de abrir o Evangelho no capítulo 11 e ver que a fé e a caridade estão aí expressando uma necessidade de transformar a nós todos interiormente para podermos trabalhar em prol daqueles que estão carentes, que envolve às vezes o convívio conosco. E nesse convívio conosco, nós precisamos colocar também sempre em evidência não só os nossos filhos, os nossos netos, a nossa esposa, o nosso esposo, que aqueles já estão conosco por uma razão que às vezes a gente até desconhece, mas são pessoas ligadas ao nosso dia a dia por razões espirituais. Ninguém está gratuitamente casado com a dona Rosa lá, brava do jeito que é, ninguém conhece ela, mas eu estou ali, firme, porque eu sei que eu sou o devedor, né? Porque eu tenho que me resgatar junto dela os problemas que nós criamos juntamente. Então, todos nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos acidentalmente do lado de uma determinada pessoa. Tem uma razão lógica de ser. Então, ela me tolera, né? Ela me aguenta e ela também vai cumprindo a etapa dela. E a gente vai dividindo as tarefas, né, Rubem? Com as nossas coisas todas. Ficamos aí tanto tempo numa luta inveterada para poder crescer, para poder evoluir, né? Estudamos, fizemos algo, trabalhamos 40 anos, 30 anos num lugar, 20 no outro, 10 no outro, e vamos lutando atrás das conquistas materiais, às vezes, né? Então, agora a gente tem que perceber que um dia a gente tem que aposentar dessas coisas, dessa ganância das coisas materiais, e ver se a gente direciona o nosso tempo, as nossas boas energias na prática do bem, tentando fazer um pouquinho de caridade envolvida por pela fé que nos trilha, que nos caminha, que nos empurra para esse lado. É muito bom a gente ter essa consciência. Agora, muito bom mesmo é, após ter essa consciência, nós abrirmos nosso coração para poder praticar a fé e a caridade. Que a esperança e a expectativa dos espíritos que nos antecederam na escalada espiritual, eles estão nos ajudando. Os nossos entes queridos, que a gente sabe que são muitos, eles nos ajudam, mas também eles querem que a gente dê uma mãozinha na prática do bem. A casa é um retrato exatamente do trabalho dos nossos antepassados que lutaram nas casinhas de pau a pique, na casa de qualquer jeito, onde liam o Evangelho e praticavam o bem, fazendo nascer um ideal, né? Fazendo nascer uma vontade de transformar, né, uma região para buscar a prática e o ensino da doutrina espírita, que era o esteio, né, para poder fazer crescer as pessoas. Agora, nós como sucessores,
né, pelo menos materialmente falando, a gente pode dar uma contribuição, porque lá em cima eles estão fazendo a parte deles e induindo a gente, colocando a gente para fazer uma alerta na busca do bem-estar daqueles que nos cercam. Então é um compromisso que nós devemos assumir conosco mesmo para podermos não tornar a nossa vida material de 60, 70 anos, é que a nossa família demora a morrer, né? Então deve ser morrer com uns 80, 90. Então aí a gente tem que perceber que nós vamos ter que usufruir e aproveitar essa temporada onde nós vamos galgar, né, algo aí e um dia, né, poder repousar, né, com a consciência um pouco mais tranquila do nosso dever, pelo menos numa tentativa de que haja cumprida a nossa tarefa de encarnado, né? É importante a gente ter essa ideia para poder transformar esse desejo, transformar essa convicção de que sem fé nós não vamos chegar no patamar da caridade. Porque se nós não acreditamos, aí é que nós não fazemos. Nós precisamos crer, porque eu preciso ter fé que se eu ajudar alguém, eu posso fazer a caridade e posso me beneficiar, né, dessa empatia que eu posso transmitir a essas pessoas beneficiadas. Muitas vezes, coisas materiais que você contribui, para você não serve para quase nada, né, teoricamente, mas a ajuda que você está dando é importante, né, para o momento que ele vive. Então, todos nós precisamos estar cientes de que a nossa vida ela está atrelada à necessidade de observarmos atentamente aquilo que, né, expressa o Evangelho com forma de nos orientar, com forma de direcionar o nosso caminho. É 35 minutos ou 25? 35. Então já está. Então, vocês sofrem com isso aí, eu sei, porque eles podiam botar só uns 10 minutos, né, para esse orador ruim. Mas tudo bem, quem fala mais 5 nós aguentamos, eles aguentam. Se não aguentar, eu conto uma historinha para vocês depois. Mas, à medida que nós vamos partindo para as nossas dificuldades que temos, para poder entender, né, que precisamos nos transformar, que precisamos mudar o nosso procedimento, isso aí somos todos nós, os meninos, meninos um pouquinho mais idosos, e para transformar também as crianças que estão ao nosso lado, para poder levá-los ao desejo de se transformar cada um. A historinha que eu estava lembrando é o seguinte: numa plateia grande, muita gente falando, muita gente ouvindo, e o orador não parava de falar, e falava, e foi saindo gente, foi embora. De repente ficou um só lá. O orador foi lá e agradeceu ele. Muito obrigado por o senhor ter ficado até o final. É que roubaram a minha muleta. Então, o senhor Marão ia ser o último a sair, né? Roubaram a minha muleta, então ele ficou. Então, assim as coisas acontecem conosco. O orador esquece de parar, e aí vai falando, até transtornar a capacidade de absorção da plateia. Daqui a pouco ele não sabe se ele ouviu, se ele cansou, se ele passou... ficou atormentado e não aprendeu nada. Mas acontece que é isso aí. Para nós é sempre importante a gente estar consciente do contexto da lição. Não precisamos estar diversificando a nossa forma de expressar para dizer que fé e caridade são primordiais para o nosso crescimento. Porque nós precisamos ter consciência que nós vamos fazer algo se nós estivermos cultuando essas duas virtudes que estão por toda parte do Evangelho, né? Para terminar aqui, nós vamos ver a questão do Evangelho, né? É o número do Livro dos Espíritos. A questão recomendada é número 11 do Livro dos Espíritos. Depois eu concluo ali, mas eu vou ler aqui primeiro.
Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? É uma pergunta extremamente importante e muito ligada com o assunto aqui. Porque se nós tivéssemos com capacidade de compreender o mistério da divindade, tivéssemos com capacidade de entender tudo que Deus é capaz de nos dar e de fazer para nós, às vezes até a gente melhorava um pouquinho aqui, né? Porque nós seríamos mais agradecidos com aquilo que a gente recebe. Então, às vezes, essa dificuldade de entender, né, às vezes nos força a ficar um pouco mais distante da compreensão do que realmente é a divindade. Então, vamos ver o que Kardec coloca aqui para nós. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quer dizer, quando a gente passar para o outro lado, né? Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quer dizer, então precisamos, é um alerta que diz que nós devemos nos transformar. Nós precisamos cumprir esses 2 passos aqui, para podermos merecer a possibilidade de compreender, né, de entender a divindade de Deus. Né? Tem uma notazinha do Kardec aqui. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, porque nós somos ainda inferiores, nós não temos feito a lição da casa corretamente, nós temos alguns problemas para resolver, então nós não temos ainda capacidade nem treinamento para poder compreender. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Quer dizer, à medida que nós formos evoluindo, ele está dando uma oportunidade, dando um alento para nós. Se nós crescermos e evoluirmos na busca do aprendizado, nós vamos um dia poder merecer o entendimento da divindade de Deus. Né? Podemos realmente perceber que a gente consegue fazer essa transposição da obscuridade a respeito da divindade e o entendimento que ela pode ser. Eu tenho ligado aqui a fé e a caridade, eu tenho uma passagenzinha que um espírito desencarnado, vivendo na erraticidade, encontrava dificuldade enorme para evoluir. Ele não tinha nada que pudesse fazer que lhe permitisse uma evolução naquele instante que ele achava que ele tinha que ver. Então ele foi pedir para a superior divindade que ele queria vir à Terra para poder fazer algo que lhe permitisse crescer, evoluir. Então aí o mentor espiritual resolveu autorizá-lo a vir à Terra. E ele veio, se fardou de humano e desceu para a Terra. E começou a vasculhar aonde ele foi parar uma pessoa que estivesse necessitando de amparo e de ajuda, para que ele pudesse fazer algo e que esse algo lhe transformasse em bônus, né? Para quando ele retornasse, ele pudesse evoluir, e fruto daquele trabalho e daquela atitude dele. Até que ele chegou num ponto e encontrou um senhor que estava prestes a cometer um desatino na vida dele. E ele chegou e disse: está precisando de alguma coisa? O questionado respondeu: não preciso de nada, porque ninguém vai fazer nada por mim, eu não quero nada, eu já estou condenado, eu não quero nada, ninguém é capaz de me ajudar. Ele falou: não, talvez você esteja sendo muito radical. As coisas precisam ser analisadas sobre outro aspecto. Às vezes eu posso te dar uma ajuda, eu posso te fazer algo que você precise, né, melhorar. Ele falou: jamais, você não vai poder me ajudar. Pelo menos se eu tivesse a oportunidade na vida, o que eu não tive nenhuma oportunidade na minha vida,
eu pudesse estar numa situação melhor. Aí ele falou assim, a oportunidade você tem que fazer, a oportunidade você tem que buscar, a oportunidade você tem que criar. Então você precisa fazer. Não acredito. Pelo menos se eu tivesse nascido num país mais evoluído, que tivesse coisas melhores, que o governo pudesse me dar uma proteção melhor, eu pudesse fazer algo que eu melhorasse. Então eu queria ter nascido, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu poderia estar usufruindo de uma escola melhor, de uma escola boa, que eu pudesse estudar, e aqui eu não tenho nada disso, que eu pudesse nascer lá, eu ia perceber que as coisas mudam, podiam ter mudado para mim, eu não precisava viver nessa tragédia. Aí o Espírito pegou e disse para ele, vou te explicar detalhes, se você tivesse nascido lá, vou te falar, por épocas da grande retração econômica dos Estados Unidos, que foi no ano de 30, e você tivesse nascido pobre, e ainda além de pobre, você fosse negro, eu queria saber se você teria todas as oportunidades que você está imaginando que você tem hoje, né? Aí ele começou a imaginar que como é que ele podia pensar em resolver o problema total de todas o que gera a sociedade, não só daqui como de lá, as dificuldades para o ser humano. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que, no final do questionamento com o Espírito, ele disse o seguinte, o que você chama de oportunidade? Dê-me um exemplo, perguntou o anjo. Bem, eu poderia ter nascido num país de primeiro mundo. Tudo seria diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu teria muito mais chances. Puxa, só isso? Não concordo, a entidade falou para ele. E se mesmo lá você tivesse nascido, que eu vou repetir para vocês, numa família pobre, especificamente na época da Grande Depressão Americana, nos anos 30, provocou o anjo. Aí ele disse, bom, sem problemas, o governo de lá me presta mais assistências às pessoas e ao sistema educacional. Eu podia ficar muito melhor do que estou aqui hoje. Certamente você estudaria em uma boa escola, você teria um emprego garantido na juventude. Sei. E se, além de ter nascido pobre, você fosse negro, ficasse cego aos 7 anos e órfão de pai e mãe ainda na adolescência? Aí ele falou, bom, questionou o anjo. Ora, assim você esgotou todas as minhas oportunidades, porque era muita tragédia para uma pessoa só, né? Você esgotou todas as minhas oportunidades de alguém de ser bem-sucedido, mesmo nos Estados Unidos, ressaltou o homem. Será mesmo? Respondeu a entidade. Então pergunte a Ray Charles. Alguém conhece, lembra do Ray Charles? Um compositor extraordinário. Lembre-se do Ray Charles, como ele conquistou o estrelato, nascendo e crescendo nessas condições, né? Então, tudo isso aí são coisas que a gente tem que seguir os exemplos. Ray Charles tinha todos esses problemas. Era negro, nasceu pobre, perdeu a mãe, ficou cego, todos esses problemas. E desenvolveu todo o processo cultural dele, musical, e conseguiu transpor as dificuldades naturais que tinha. Aí, o que o anjo conseguiu convencê-lo a tomar um novo destino para a sua vida, e ele, o anjo, retornou à pátria espiritual e foi beneficiado pelo bônus, né, que ele tanto buscava lá na prática do bem. Então, é assim que nós viemos aqui tomar o tempo de vocês para poder fazer, né, que na próxima, já vem o doutor Quirino aí e apaga toda essa imagem, né, ruim nossa, e vocês podem aprender um pouco mais. E eu fico agradecido em ter vindo até aqui. O convite sempre são gentilmente feitos, e nós estamos a cada dia tentando, nesse sacrifício de vir até aqui na tentativa de fazer algo, né, melhorar o nosso modo de ser, também na busca de que um dia nós possamos colher os óbulos, né, as coisas boas da espiritualidade, em nome de todos os nossos amigos,
parentes, espíritos que velam por nós, estão aí lutando para que a gente mantenha ainda vivos até que possamos resgatar a todas as dificuldades que temos. Que Deus possa nos ajudar e nos proteger.